Bom, pessoal, bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, do Ricardo, do Pedro. Admiro o trabalho, acompanho o trabalho do CODAF há algum tempo, admiro muito o trabalho de vocês e espero contribuir. Quando eu fui convidada, eu fiquei pensando, nossa, o que eu vou falar dentro de um ciclo de estudos que é sobre dado, informação e tecnologia, né? Onde que minha pesquisa qualitativa cabe aqui no meio. Então eu achei que eu poderia contribuir explicando sobre o processo da construção de uma pesquisa que a gente realizou, né? Então o tema desse trabalho de hoje é a receita do pingado. Na verdade, esse trabalho deriva de um artigo que foi publicado no ano passado num journal, que é o Journal of Rural Studies, chamado Dilema do Pingado, né? Os contratos formais são doces o suficiente. E ele foi feito em parceria com mais duas professoras, a professora Cássia Watanabe e a professora Sandra Schiavi. A Cássia, ela foi bolsista de pós-doutoramento aqui nessa instituição, né, aqui no nosso programa de pós-graduação. Logo que o nosso programa abriu, ela contribuiu bastante para o desenvolvimento, inclusive ela teve interação também com o CODAF. E a Cássia ela tem uma característica assim, muito ímpar, né? Ela tem uma formação de graduação em economia, administração e direito. Então ela sabe um pouco de tudo, né? E a Sandra, ela também tem uma formação na área de economia, mas que migrou para a área de gestão. Então ela sabe bastante e ela também é interessada por muitas coisas diferentes. Tem eu aqui, que sou engenheira agrônoma e que parti para a área de gestão e me atrevi um pouquinho na área da economia também. O que a gente tem em comum é que a gente não sabe dizer não a uma boa pesquisa, né? Então esse já foi um fator importante, motivador. E aí, o primeiro dilema que a gente teve é o que é um pingado? Para vocês aí, o que é um pingado? Será que é um pingo de café no leite ou é um pingo de leite no café? Né? Essa foi a nossa primeira brincadeira, né? Mas a gente teve como certeza que para um bom pingado era primordial ter o café e o leite de boa qualidade, né? Agora, o que é qualidade também? É outra questão complexa, né? Qualidade é uma conformidade, é cumprir atributos, o que é? A gente vai entender que a qualidade do café ela está ligada ao conceito de café especialidade ou specialty coffee. O que é esse café especialidade? Quem determina ou quem iniciou, tem um trabalho muito importante, é essa Specialty Coffee Association of America. Eles inclusive, estabeleceram uma metodologia que ela é utilizada muito afora, porque ela é capaz de mensurar as características do café e transformar isso numa pontuação. Então, acabou que muitos compradores ou organizações, instituições privadas no mundo utilizam essa metodologia. E para eles, um café especial é aquele que não tem defeitos primários, nem odores desagradáveis, são bem dimensionados, bem secos, não apresentam falhas nem manchas e muitas vezes estão ligados a atributos de origem, a certificação, conformidade. Tá? E no caso do leite? Então a gente vê aqui que o que parece, né, que o que determina a qualidade do café, na verdade são padrões estabelecidos por uma instituição privada. No caso do leite, aqui no Brasil, a gente segue os padrões da Instrução Normativa 62, que determina a segurança microbiológica, ou seja, a segurança do alimento, para que a gente possa consumir um leite que está livre de contaminações. Só que isso, quando a gente pensa lá no conceito de qualidade, ele não garante a qualidade, né? Então, o leite de qualidade, ele transcende esses requisitos que são da regra pública. Aqui a gente tem a instituição pública, mas a gente observa que também existem padrões microbiológicos, sanitários mais elevados e níveis de proteína e de gordura que eles estão mais ligados à determinação de padrões privados. Bom, nesse sentido, né, nas nossas conversas, a gente pensou, então, como que a gente pode garantir ou mesmo incentivar que a qualidade do leite e do café sejam mantidos ou garantidos ao longo das cadeias produtivas? Para isso, nós precisamos compreender que mudanças têm levado ao surgimento de novas formas de organização e novas formas de governança no sistema agroindustrial, não só do café, nem do leite, mas também do cacau, como o André apresentou, enfim, vinho, frutas,
outras cadeias que têm ganhado bastante complexidade. Até mesmo aqui em Tupã, na nossa região, a cadeia do amendoim, que tem mudado também os arranjos institucionais. Bom, e aí como é que a gente juntou essa ideia, né? A professora Sandra tinha sua pesquisa de leite lá no Paraná também, né? A gente tinha um projeto do CNPq do café que estava em Minas Gerais, Paraná e esses dois estados. E aí a gente observou, né, que a gente tinha que pensar uma forma de compreender melhor essa governança que estava acontecendo entre os agentes envolvidos nesses dois sistemas agroindustriais. E aí é importante chamar a atenção da formação dessa rede de pesquisa. Então, assim, para o pessoal que está na pós-graduação, né, construindo suas dissertações de mestrado, de doutorado, ou mesmo a gente, né, outros estão iniciando na carreira de docência, como que é importante a gente estabelecer uma rede. Essa rede, a gente às vezes se forma porque a gente compartilha muitas questões que são comuns, né? Então, por exemplo, no nosso caso aqui, todo mundo tem um interesse em agricultura familiar, todo mundo tem interesse que eles prosperem, que os sistemas agroindustriais sejam eficientes e que a gente não espera que isso seja feito pelo governo, pelo Estado, né? A gente espera que o Estado ampare, ou talvez não atrapalhe, né? Mas a gente espera que as instituições consigam se organizar, criar valor, né, e se coordenar. Mas essa rede, ela também, quando a gente forma essa rede, é importante que a gente também leve em consideração que o conhecimento ele é muito interdisciplinar, ele precisa de um olhar diferente. Então, a gente observando olhares diferentes na formação dos seus parceiros de trabalho tem uma contribuição muito grande para o conhecimento. Tá? Bom, foi dessa compreensão comum que a gente observou que tinha um dilema aí nesse pingado, né? Será que os contratos eles eram a melhor forma de garantir que esse sistema funcionasse de uma forma mais eficiente, compartilhando valor, mantendo os atributos de qualidade e tudo mais? E aí uma brincadeira que a gente faz, que a gente fala que eu acho que é difícil uma aprovação de um artigo, né? É meio complicado, a gente envia, a gente fica na torcida que o trabalho seja aprovado. Eu falo assim, a gente brinca assim, nossa, eu acho que eles leram pelo menos nosso artigo por causa do título. Porque o título ficou muito engraçado no final das contas. Então, quem é do exterior vai entender o que é esse tal desse negócio desse pingado. Deixa eu ler pelo menos o abstract para entender o que é esse artigo. E o título surgiu ali no estacionamento, né? Numa brincadeira, o café com leite, um café com leite. E aí saiu o dilema do pingado. Então, outra coisa importante, uma dica, é na hora da gente criar os títulos das nossas pesquisas, que eles sejam bastante atrativos também, tá? Bom, o problema da pesquisa, então, é como os contratos industriais estão presentes nas transações entre produtores e agroindústrias nas cadeias de café e leite de qualidade diferenciada. E o objetivo foi analisar esses contratos e os papéis das instituições públicas e privadas nas transações entre produtores e agroindústrias. Para isso, a gente desenvolveu outra coisa que é muito importante no trabalho de pesquisa, que é o nosso framework analítico, né? Ou seja, aquela estrutura que leva ou que desenha a nossa pesquisa, tanto na parte teórica, né, quanto determina ou deixa claro o objeto. Bom, então nesse caso aqui, nós buscamos compreender o ambiente institucional, o papel das instituições públicas e das instituições privadas, e como que essas instituições, esse ambiente, ele interfere na formação de mecanismos de governança, ou seja, daqueles mecanismos que ajudam a gerenciar as transações, as trocas entre os agentes econômicos. Tá? No nosso caso, a gente encontrou aquilo que a gente chama de formas híbridas, né? E essas formas híbridas, especificamente o contrato agroindustrial, o chamado de contract farming, que está muito presente dentro da agroindústria de frango, suínos aqui no Brasil, né? E que tem pontos considerados positivos, mas tem pontos também considerados bem negativos, né? Bom, e aí a escolha do que seriam os mecanismos formais, ou seja, aqueles que são determinados em contratos escritos e reconhecidos formais, e aqueles que são determinados por mecanismos informais, tá? Baseados principalmente em
confiança, reputação, tudo mais. Os mecanismos formais, ambos os mecanismos, eles podem determinar tanto obrigações, que a gente chama obligations to give, que é a obrigação da entrega do produto, o mecanismo como de compra e venda, quanto as obligations to do, que são o mecanismo que determina como deve ser feito. Até o ano de 2006, a gente não tinha nenhum amparo legal que sustentasse esse tipo de contrato. Então, essa lei é extremamente recente e ainda está sendo compreendida para ser utilizada aqui no Brasil. Opa! E aí, nosso locus, né, de análise, então, foi a região de Minas Gerais, na região do Cerrado Mineiro, da Serra da Mantiqueira, e Norte Pioneiro para o café. E o Oeste Paranaense para os casos de leite. Foram 36, a metodologia que a gente utilizou a metodologia foi uma abordagem qualitativa e exploratória, nós fizemos uso de estudo de casos múltiplos, fizemos formulários semi-estruturados. No caso do café, foram 36 entrevistas realizadas em loco, face a face, e no caso do leite, foram 10 entrevistas que abrangiam 2 grupos de produtores. A gente, em geral, a gente observou várias características que eram únicas, mas a gente observou alguns pontos comuns que a gente se baseou nisso para as conclusões. A gente viu, então, que as transações eram envolviam tanto as obrigações daquilo que deveria ser feito, ou seja, estabelecimento de um padrão que o outro agente deveria seguir, quanto aquelas obrigações de entrega, contratos de compra e venda, quantidades, enfim. No caso do café, tem uma importância muito grande das associações e cooperativas e gerando esforços para que elas alcançassem os padrões estabelecidos pela SCAR, né, a pontuação, e também atendimento de padrões de certificação, ou seja, aqui a gente vê as instituições privadas sendo muito presentes, né, mas elas estavam baseadas naquilo que era obligation to give, né, de contratos de compra e venda. Já no caso do leite, a gente observou que os compradores interferiam no sistema de produção, estabelecimento de regra própria, como é o caso lá de suinoculturas e aves. Nesse caso, é o fornecimento de assistência técnica, de insumos e tal. Então, as obrigações aqui eram maiores, tanto na hora da entrega quanto no sistema de produção. E isso, então, leva a gente a acreditar que as instituições privadas, elas emergem quando as instituições públicas, elas não são suficientes para garantir e regular aquilo que são as demandas de mercado, né? E para responder essa pergunta central lá, os contratos realmente eles são a forma doce, né? Os contratos formais são doces o suficiente, né? Aquilo que vale a pena? Bom, isso aí não é uma decisão fácil, né? Porque é preciso sempre considerar que existe um nível de dependência entre as partes, que existem ativos específicos envolvidos, já que é um produto de alta qualidade, e as instituições que prevalecem em cada um desses mercados, tá? E aqui eu termino com uma imagem de um pingado, né? E muito obrigada. Professora. Bom,